2018, o ano em que a Câmara dos Deputados parou no primeiro semestre. Geralmente, no ano da eleição, o Congresso esvazia no segundo semestre. Mas por que isso ocorreu? Primeiro, a janela partidária permitiu que os políticos trocassem de partidos até o dia 7 de abril. Isso contribuiu para postergar decisões. Depois veio a prisão de Lula. Aí a oposição começou a obstruir as pautas, fazendo com que não houvesse uma quantidade suficiente de parlamentares para votar os projetos. Ainda na Câmara, a base de apoio ao governo parece não estar muito empenhada na aprovação dos projetos de lei. O Brasil está parado por falta de vontade política. Se eles se propusessem a trabalharem, a fazer o que deve ser feito pelo povo e não para eles, nós viveríamos numa vida mais razoável. É um descaso com a população, né? Os deputados, senadores que estão lá só querem saber de dinheiro e não estão nem aí pra gente. A gente paga imposto e não recebe retorno. O que eu noto é isso, que não está havendo interesse nenhum deles de votar em qualquer projeto, por mais importante que ele seja. Mas não há interesse mais. Nós sabemos que todos os projetos que tem lá é de grande e suma importância em benefício da população. Mas a má vontade deles é que eles alegam vários motivos justamente para ver se encontra, mas não convence a população. Eles querem convencer a população, mas não convence. Nós já sabemos que em fim de governo é isso mesmo. No ano anterior à eleição, a gente se acelera um pouco a pauta de votações para que no ano da eleição não corra o risco de serem votadas matérias que sejam indigestas, muito impopulares e que causem um impacto para quem está efetivamente disputando e que vai disputar a reeleição, que a maioria acaba nesse contexto de disputar novamente o cargo que ocupa. Então todas essas mudanças contextuais de uma incerteza de um governo que não veio das urnas e que não tem popularidade talvez para disputar uma reeleição e para um processo de disputa eleitoral. Então isso torna o ânimo político diferente para esse ano de 2018, caracteriza esse processo eleitoral de 2018. Então, num contexto como esse, nenhum parlamentar quer arriscar colocar em votação, por exemplo, a reforma da Previdência. Pautas que são, de um certo ponto de vista, essenciais para mudar um pouco a perspectiva econômica do Brasil, mas que ninguém quer pagar essa conta. Então é um fenômeno é meio paradoxal, inclusive. A gente nunca teve tanto acesso às informações, então talvez a gente tenha os subsídios para exercer um controle social maior no atual contexto, mas diante da falta de credibilidade dessas instituições, por essas crises todas que se amontoaram, a econômica com a crise política, que alcançou uma conjunção histórica como a gente nunca teve no Brasil, então isso gerou ainda mais um afastamento da sociedade perante essas instituições democráticas. É como se não interessasse muito o que eles estão fazendo, porque a população já pressupõe que não vem coisa boa daí, que a falta de credibilidade realmente dessas instituições.